Uma jovem sem teto me pediu para lavar pratos em troca de uma refeição, e isso mudou tudo para sempre. Eu era Rafael Mendoza, dono de 50 milhões de euros e proprietário do restaurante mais exclusivo de Madrid. Mas naquele momento, eu não sabia que estava prestes a descobrir que o verdadeiro valor da vida não tem preço. Carmen Giménez tinha apenas 19 anos quando empurrou as portas do meu El Prado dourado em roupas rasgadas, sem comer há 3 dias, mas com uma dignidade que me deixou sem palavras. Era um dia gelado de março de 2030, quando vi Carmen pela primeira vez. O bairro de Salamanca estava coberto por uma neve fina que tornava as ruas ainda mais elegantes do que o normal. Meu restaurante, El Prado Dourado, ocupava o térreo de um edifício histórico restaurado, com suas janelas enormes, oferecendo uma vista perfeita da rua mais cara de Madrid. Eu estava sentado na minha mesa habitual no canto, revisando os números financeiros do mês anterior, quando ouvi o silêncio súbito que tomou conta do salão principal. As conversas dos clientes pararam completamente. O tilintar dos talheres contra a porcelana francesa cessou. Até mesmo a música ambiente pareceu diminuir de volume. Levantei os olhos dos meus papéis e vi uma figura pequena e magra parada na entrada principal, enfrentando o olhar de 50 pessoas que nunca tinham visto alguém como ela naquele ambiente. Carmen não media mais que 1,60 m. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados pelo vento e pela falta de cuidados. Suas roupas, que um dia devem ter sido jeans azuis e uma blusa branca, agora eram uma coleção de rasgos e manchas que contavam a história de noites dormidas ao relento. Seus sapatos tinham furos nas solas que permitiam ver suas meias, também furadas. Mas era seu rosto que me impressionava mais. Ela não tinha a expressão derrotada que eu esperaria de alguém em sua situação. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que me lembrava de alguém que eu havia perdido há apenas 6 meses. Ela não baixou a cabeça quando percebeu que todos a observavam. Em vez disso, endireitou os ombros e caminhou diretamente até Pierre, meu maître, que ficou visivelmente desconfortável. Eu conseguia ouvir cada palavra da conversa deles porque o silêncio no restaurante era absoluto. Carmen disse a Pierre que não estava ali para pedir esmolas ou causar problemas. Ela explicou que não comia há 3 dias e queria saber se podia lavar pratos, limpar o chão ou fazer qualquer trabalho em troca de uma única refeição. Disse que era forte, que aprendia rápido e que não iria embora sem trabalhar pelo que recebesse. Pierre olhou nervosamente na minha direção. Eu podia ver que ele não sabia como lidar com a situação sem ofender nossos clientes ilustres. Entre nossos fregueses habituais estavam ministros do governo, empresários internacionais e celebridades que pagavam 300 euros por uma refeição. A presença de Carmen era como uma rajada de realidade crua em um mundo de fantasia cuidadosamente construído. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Talvez fosse a forma como ela segurava a cabeça erguida apesar de sua situação desesperadora. Talvez fosse a maneira como suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de fome e frio. Ou talvez fosse simplesmente porque ela me lembrava da minha Isabela, minha filha de 20 anos que havia perdido a vida em um acidente de carro 6 meses antes. Levantei-me da minha mesa e caminhei até eles. Todos os olhos do restaurante me seguiam. Podia sentir a tensão no ar, a expectativa de que eu mandaria a jovem embora para manter a reputação do estabelecimento. Em vez disso, olhei diretamente para Carmen e disse que ela podia começar a trabalhar imediatamente. O choque foi visível no rosto de Pierre e de todos os presentes. Carmen piscou várias vezes, como se não acreditasse no que havia ouvido. Perguntei seu nome e idade, e quando ela respondeu com uma voz clara, apesar do nervosismo, senti uma pontada no coração. 19 anos. Apenas 1 ano mais nova que Isabela quando a perdi.
Disse a Pierre para levar Carmen até a cozinha e explicar suas funções iniciais. Instruí que ela fosse alimentada primeiro, antes de começar qualquer trabalho. Também pedi que nossa costureira preparasse um uniforme adequado para ela. Quando me virei para voltar à minha mesa, notei que alguns clientes me observavam com uma mistura de admiração e perplexidade. Carmen desapareceu pela porta da cozinha acompanhada de Pierre. O restaurante gradualmente voltou ao normal, mas eu não conseguia me concentrar nos meus papéis. Continuava pensando na coragem que ela havia demonstrado ao entrar ali e pedir trabalho em vez de esmolas. Era exatamente o tipo de atitude que Isabela sempre admirava nas pessoas. 2 horas depois, Carmen reapareceu no salão principal, vestindo um uniforme simples, mas limpo. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo e seu rosto havia ganhado um pouco de cor depois da refeição. Pierre a acompanhava e explicava os procedimentos básicos do restaurante, enquanto ela observava tudo com atenção absoluta. Nos dias seguintes, observei Carmen de longe. Ela chegava todos os dias às 7 da manhã e trabalhava até às 11 da noite sem reclamar. Começou lavando pratos e limpando o chão, mas rapidamente mostrou interesse em aprender sobre outros aspectos do negócio. Perguntava sobre os ingredientes, observava como os pratos eram preparados e prestava atenção nas conversas dos clientes. O que mais me impressionava era sua capacidade de absorver informações. Em uma semana, ela já sabia os nomes de todos os pratos do menu. Em 2 semanas, conseguia recomendar vinhos básicos para acompanhar diferentes refeições. Os outros funcionários inicialmente a trataram com desconfiança, mas logo perceberam que Carmen estava ali para trabalhar e aprender, não para causar problemas. Foi durante a 3ª semana que aconteceu algo que mudou tudo entre nós. Eu estava trabalhando tarde em meu escritório no andar superior, quando ouvi um barulho alto vindo da cozinha. Desci correndo e encontrei Carmen no chão, com uma panela de óleo quente derramada ao seu lado. Ela havia tentado alcançar uma prateleira alta e derrubado a panela sobre o braço direito. As queimaduras eram sérias. A pele do braço estava vermelha e começando a formar bolhas. Carmen mordia o lábio inferior para não gritar, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Chamei imediatamente uma ambulância e acompanhei Carmen até o hospital, segurando sua mão durante todo o trajeto. No hospital, enquanto os médicos cuidavam das queimaduras, Carmen se desculpava repetidamente pelo acidente. Ela estava preocupada que eu a dispensasse por ter causado problemas. Disse que podia trabalhar com uma mão só, se fosse necessário. Naquele momento, vendo aquela jovem corajosa se preocupar mais com o trabalho do que com sua própria dor, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesmo. Disse a Carmen que ela não voltaria para as ruas. Ofereci a ela o pequeno apartamento acima do restaurante, que estava vazio há anos. Expliquei que ela podia continuar trabalhando, mas também que eu pagaria seus estudos se ela quisesse retomar a educação. Carmen olhou para mim com uma expressão de incredulidade total, como se eu estivesse falando em uma língua estrangeira. Nas semanas seguintes, enquanto Carmen se recuperava das queimaduras, conversamos muito. Ela me contou sua história. Havia crescido em um orfanato em Barcelona até os 18 anos. Quando saiu, tentou trabalhar em vários lugares, mas a falta de educação formal e experiência profissional tornava difícil conseguir empregos estáveis. Acabou perdendo sua pequena moradia e vivendo nas ruas há quase 1 ano antes de aparecer no meu restaurante. Eu, por minha vez, contei a ela sobre Isabela. Como minha filha, havia sido apaixonada por causas sociais e sempre criticava a forma como eu ignorava as desigualdades ao meu redor. Isabela estudava sociologia e sonhava em trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade. Sua perda havia deixado um vazio em minha vida que eu não sabia como preencher. Carmen ouvia minhas histórias sobre Isabela com atenção respeitosa.
Às vezes, eu percebia lágrimas em seus olhos quando eu descrevia os planos que minha filha tinha para tornar o mundo um lugar melhor. Foi Carmen quem me fez perceber que talvez eu pudesse honrar a memória de Isabela, ajudando outros jovens como ela. Quando Carmen voltou ao trabalho, já não era mais apenas uma funcionária. Ela havia se tornado parte da família do restaurante. Os outros empregados a respeitavam. Os clientes habituais começaram a reconhecê-la e elogiavam sua dedicação. Mas o mais importante era que Carmen havia começado a estudar à noite, usando livros que eu comprava para ela e aulas online que financiei. 6 meses depois do acidente, Carmen já falava 3 idiomas fluentemente e entendia mais sobre vinhos do que muitos sommeliers profissionais. Ela havia desenvolvido uma habilidade especial para lidar com clientes difíceis, sempre mantendo a calma e encontrando soluções criativas para problemas. Seus conhecimentos sobre diferentes culturas, adquiridos através dos estudos, permitiam que ela se conectasse com nossos clientes internacionais de forma surpreendente. Foi então que um crítico gastronômico famoso de Paris visitou nosso restaurante sem se identificar. Ele foi extremamente exigente, criticando cada prato, cada vinho, cada detalhe do serviço. Todos os garçons ficaram nervosos, mas Carmen se aproximou da mesa dele com confiança total. Ela conversou com ele em francês perfeito, explicou a história de cada prato e recomendou vinhos que complementavam perfeitamente suas preferências. O crítico ficou tão impressionado que pediu para falar comigo pessoalmente. Ele elogiou não apenas a comida, mas especialmente o conhecimento e a elegância de Carmen. Disse que em 30 anos de carreira, raramente havia encontrado alguém tão jovem, com tanto talento natural, para a hospitalidade de alto nível. 2 semanas depois, sua crítica foi publicada, destacando Carmen como uma das pessoas mais impressionantes que havia conhecido no mundo gastronômico. Aquela crítica mudou tudo. Outros restaurantes começaram a fazer ofertas para Carmen. Hotéis de luxo queriam contratá-la como gerente. Empresas de turismo ofereciam salários enormes, mas Carmen não demonstrava interesse em deixar o El Prado Dourado. Quando perguntei por que ela não considerava essas oportunidades, ela respondeu algo que me emocionou profundamente. Carmen disse que eu havia lhe dado muito mais do que trabalho e dinheiro. Ela explicou que eu havia lhe dado dignidade, família e a chance de se tornar a pessoa que sempre sonhou ser. Disse que queria retribuir, ajudando outros jovens que estavam na mesma situação em que ela havia estado. Foi nesse momento que percebi que Carmen havia se tornado muito mais do que uma funcionária ou protegida para mim. Ela havia se tornado a filha que eu pensava ter perdido para sempre. Você já julgou alguém pela aparência e descobriu que estava completamente errado sobre essa pessoa. No primeiro aniversário do dia em que Carmen entrou no restaurante, organizei uma festa especial para ela. Convidei todos os funcionários, alguns clientes especiais e até mesmo jornalistas que haviam escrito sobre nossa história em comum. Durante a festa, anunciei que estava promovendo Carmen a gerente-geral do El Prado Dourado e que também estava criando uma fundação em memória de Isabela para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Carmen ficou emocionada até as lágrimas quando ouviu sobre a fundação. Ela disse que queria ser a primeira voluntária e que estava disposta a usar sua própria experiência para ajudar outros jovens a encontrar esperança e oportunidades. Naquele momento, olhando para aquela jovem corajosa que havia transformado não apenas sua própria vida, mas também a minha, soube que Isabela ficaria orgulhosa do homem que eu havia me tornado. Nos meses seguintes, trabalhamos juntos para desenvolver o projeto da fundação. Carmen sugeriu que criássemos não apenas um centro de ajuda, mas uma escola profissionalizante que ensinasse habilidades práticas para o mercado de trabalho.
Ela propôs cursos de gastronomia, hospitalidade, idiomas e habilidades sociais. Sua visão era muito mais ampla e inteligente do que eu havia imaginado inicialmente. A Fundação Isabela foi inaugurada 1 ano e meio depois daquele primeiro encontro no restaurante. Carmen havia terminado seus estudos de administração hoteleira e se tornado oficialmente minha sócia no El Prado Dourado. Ela também era a diretora executiva da fundação e trabalhava incansavelmente para recrutar jovens que precisavam de uma segunda chance na vida. O que você teria feito se fosse eu naquela situação? Os primeiros 30 jovens que entraram no programa da fundação tinham histórias semelhantes à de Carmen. Alguns haviam saído de orfanatos, outros haviam fugido de casas problemáticas. Muitos haviam vivido nas ruas. Carmen conhecia pessoalmente cada um deles e sabia exatamente como motivá-los e apoiá-los durante os momentos difíceis. O programa da fundação durava 1 ano completo. Os jovens aprendiam habilidades técnicas, mas também recebiam apoio psicológico e orientação para desenvolver autoestima e confiança. Carmen havia insistido que parte do programa incluísse atividades culturais e esportivas, porque ela acreditava que as pessoas precisavam alimentar não apenas o corpo e a mente, mas também a alma. Os resultados superaram todas as expectativas. Dos primeiros 30 jovens, 28 conseguiram empregos estáveis antes mesmo de terminar o programa. 10 deles foram contratados por restaurantes parceiros nossos. 5 trabalhavam em hotéis de luxo e os outros encontraram posições em empresas de diferentes setores. Mais importante ainda, todos eles haviam recuperado a esperança e a dignidade. A mídia começou a se interessar pela nossa história. Jornais, revistas e programas de televisão queriam entrevistar Carmen e saber como uma jovem sem teto havia se tornado uma empresária de sucesso e líder social. Carmen sempre usava essas oportunidades para falar sobre outros jovens em situação de vulnerabilidade e para arrecadar fundos para expandir o programa. 2 anos depois daquele primeiro encontro, Carmen havia se tornado uma personalidade respeitada em Madrid. Ela falava em conferências, participava de painéis sobre responsabilidade social e havia sido convidada para integrar o conselho de várias organizações não governamentais. Mas o que mais me orgulhava era ver como ela nunca esquecia de onde havia vindo e sempre mantinha os pés no chão. O El Prado Dourado também havia se transformado. Além de continuar sendo um dos restaurantes mais exclusivos de Madrid, havia se tornado um símbolo de segundas chances e transformação social. Clientes vinham não apenas pela comida excepcional, mas também para conhecer Carmen e apoiar o trabalho da fundação. Muitos empresários importantes se tornaram doadores regulares depois de conhecer nossa história. Carmen havia desenvolvido um programa especial no restaurante onde jovens da fundação faziam estágios remunerados. Eles trabalhavam ao lado de profissionais experientes e aprendiam na prática como funciona um estabelecimento de alto nível. Muitos desses estagiários acabavam sendo contratados permanentemente, não apenas por nós, mas por outros restaurantes que reconheciam a qualidade do treinamento que oferecíamos. Você acredita em segundas chances na vida? A transformação mais impressionante, no entanto, havia acontecido em mim mesmo. Antes de conhecer Carmen, eu era um homem amargurado pela perda de Isabela e completamente desconectado das realidades sociais ao meu redor. Vivia em uma bolha de luxo e privilégio, ignorando o sofrimento que existia a poucos metros das portas do meu restaurante. Carmen havia me ensinado que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Comecei a participar ativamente de outras causas sociais em Madrid. Apoiei programas de habitação popular, financiei bolsas de estudo para estudantes carentes e criei parcerias com outras empresas
para expandir o alcance dos nossos projetos sociais. Carmen sempre estava ao meu lado nessas iniciativas, oferecendo perspectivas valiosas baseadas em sua própria experiência de vida. A Fundação Isabela cresceu rapidamente. No terceiro ano, já atendíamos 200 jovens simultaneamente em 3 centros diferentes em Madrid. Carmen havia contratado uma equipe profissional de psicólogos, assistentes sociais e instrutores especializados. Também havia estabelecido parcerias com universidades para oferecer cursos superiores para os participantes mais talentosos do programa. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Maria, uma das primeiras jovens que entraram no programa, abriu seu próprio restaurante com um empréstimo que conseguimos para ela através da fundação. Maria havia sido uma das mais tímidas do grupo inicial, mas Carmen havia visto seu potencial culinário e a encorajado a perseguir seus sonhos. Ver Maria realizando seu sonho de ser chefe proprietária foi uma das maiores recompensas que já experimentei. Carmen também havia começado a escrever um livro sobre sua experiência e sobre os métodos que desenvolvemos na Fundação. Editoras de vários países demonstraram interesse em publicar sua história. Ela queria usar o livro não apenas para inspirar outras pessoas, mas também para criar um manual prático que pudesse ser usado por outras organizações que quisessem replicar nosso modelo. As mudanças haviam se estendido muito além das nossas vidas pessoais. O barrio de Salamanca, que antes era conhecido apenas por suas lojas de luxo e restaurantes caros, havia se tornado um exemplo de como os bairros ricos podiam se envolver em causas sociais. Outros empresários da região começaram a criar seus próprios programas de responsabilidade social, inspirados pelo nosso exemplo. O governo de Madrid também havia tomado conhecimento do nosso trabalho. Carmen foi convidada para participar de um comitê especial sobre políticas públicas para jovens em situação de vulnerabilidade. Suas recomendações, baseadas em experiência prática e resultados comprovados, influenciaram a criação de novos programas governamentais que beneficiaram milhares de jovens em toda a região, onde você está assistindo isso agora. No 4º aniversário do nosso primeiro encontro, organizamos uma grande celebração que reuniu mais de 500 participantes do programa, parceiros, doadores e funcionários. Carmen fez um discurso emocionante sobre como uma única oportunidade pode mudar não apenas uma vida, mas centenas de vidas. Ela falou sobre a importância de ver a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua aparência ou situação social. Durante a celebração, anunciamos o lançamento do projeto Segunda Chance, uma rede nacional de centros de treinamento que usaria nosso modelo para atender jovens em situação de vulnerabilidade em toda a Espanha. Carmen seria a coordenadora nacional do projeto, que havia recebido financiamento de várias empresas privadas e também apoio do governo espanhol. A cerimônia mais emocionante da noite foi quando apresentei Carmen com um documento oficial de adoção. Aos 23 anos, ela se tornou legalmente minha filha. Não foi uma decisão baseada em sentimentalismo, mas no reconhecimento de que Carmen havia trazido de volta à minha vida o amor paternal que eu pensava ter perdido para sempre. Ela havia me ensinado que a família não é definida apenas pelos laços de sangue, mas pelos laços de amor, respeito e compromisso mútuo. Carmen chorou quando leu o documento. Ela disse que sempre havia sentido que eu era como um pai para ela, mas que nunca havia ousado sonhar que isso pudesse se tornar oficial. Naquele momento, abraçados no palco diante de centenas de pessoas que haviam sido tocadas pela nossa história, soube que Isabela estaria orgulhosa de sua nova irmã e do homem que seu pai havia se tornado. Os anos seguintes
foram marcados por uma expansão impressionante do projeto Segunda Chance. Carmen viajava constantemente pela Espanha, supervisionando a abertura de novos centros e treinando equipes locais. Seu livro, Da Rua ao Sucesso, se tornou um best-seller internacional e foi traduzido para 15 idiomas. Os royalties do livro foram integralmente doados para expandir o programa. O El Prado Dourado continuou prosperando, agora administrado conjuntamente por mim e Carmen. Havíamos recebido várias estrelas Michelin e éramos considerados não apenas um dos melhores restaurantes da Espanha, mas também um modelo de empresa socialmente responsável. Universidades de todo o mundo enviavam estudantes para estagiar conosco e aprender sobre nosso modelo de negócio social. Carmen havia se casado com Miguel, um jovem psicólogo que conheceu durante o trabalho na fundação. Miguel havia sido contratado para trabalhar com os participantes do programa e se apaixonou tanto pelo projeto quanto por Carmen. Eles formavam uma equipe perfeita, combinando a experiência prática dela com os conhecimentos acadêmicos dele. O casamento de Carmen foi uma das celebrações mais bonitas que já presenciei. Mais de 200 ex-participantes do programa estavam presentes, muitos deles já estabelecidos profissionalmente e com suas próprias famílias. Ver aquelas pessoas que haviam chegado ao programa sem esperança, agora celebrando o casamento da mulher que havia mudado suas vidas, foi uma demonstração poderosa do impacto duradouro que uma pessoa pode ter quando decide estender a mão para ajudar outras. Durante seu discurso de casamento, Carmen falou sobre como o amor pode se manifestar de muitas formas diferentes. Ela disse que havia experimentado o amor paternal através de mim, o amor romântico através de Miguel e o amor fraternal através de todos os jovens que haviam passado pelo programa. Suas palavras me lembraram mais uma vez de como ela havia transformado minha compreensão sobre relacionamentos humanos e sobre o verdadeiro significado da família. No 5º aniversário do programa Segunda Chance, tínhamos 23 centros em funcionamento em toda a Espanha e havíamos atendido mais de 5.000 jovens. A taxa de sucesso continuava impressionante, com mais de 80% dos participantes conseguindo empregos estáveis ou continuando seus estudos após completar o programa. Mais importante ainda, a maioria deles se tornava multiplicadores, ajudando outros jovens a encontrar oportunidades. Carmen havia desenvolvido uma metodologia específica que combinava treinamento técnico, apoio psicológico e desenvolvimento de habilidades sociais. Essa metodologia havia sido reconhecida pela União Europeia como uma das melhores práticas em integração social e havia sido adotada por programas similares em outros países europeus. A transformação social que havíamos iniciado com um simples gesto de dar trabalho a uma jovem sem teto havia se espalhado muito além das nossas expectativas originais. Empresários de outros setores começaram a criar programas similares, inspirados pelo nosso exemplo. O conceito de responsabilidade social corporativa havia ganhado uma nova dimensão, focada não apenas em doações, mas em criar oportunidades reais de transformação. Eu, que antes vivia isolado em meu mundo de privilégios, havia me tornado um defensor ativo de políticas sociais mais inclusivas. Participava regularmente de conferências internacionais sobre desenvolvimento social e usava minha posição para defender a criação de mais programas como o nosso. Havia aprendido que o verdadeiro sucesso empresarial não se mede apenas pelos lucros, mas pelo impacto positivo que se pode ter na sociedade. Carmen, por sua vez, havia se tornado uma referência internacional em desenvolvimento social. Recebia convites para palestrar em universidades de prestígio, participar de painéis nas Nações Unidas e assessorar governos na criação de políticas públicas para jovens vulneráveis.
Apesar de todo o reconhecimento, ela nunca perdeu a humildade e sempre se lembrava de suas origens. O aspecto mais gratificante de toda essa jornada foi ver como nossa história havia inspirado outras pessoas a agir. Recebíamos constantemente cartas e e-mails de pessoas que haviam lido sobre nossa experiência e decidiram fazer algo similar em suas próprias comunidades. Alguns abriram pequenos programas de treinamento, outros ofereceram empregos para jovens em dificuldades, muitos simplesmente começaram a ver as pessoas em situação de vulnerabilidade, com mais humanidade e menos preconceito. A memória de Isabela estava presente em cada conquista. Carmen havia se tornado não apenas minha filha adotiva, mas também a realização dos sonhos que Isabela tinha de tornar o mundo um lugar melhor. Através de Carmen e do trabalho que fazíamos juntos, eu podia sentir que Isabela continuava viva e ativa, trabalhando para criar um mundo mais justo e compassivo. A rede Segunda Chance havia se expandido para outros países europeus. Carmen agora supervisionava programas na França, Itália e Portugal, adaptando nossa metodologia às realidades locais de cada país. O impacto internacional do programa havia atraído a atenção de organizações como o Banco Mundial e a Unicef, que estavam estudando a possibilidade de implementar modelos similares em países em desenvolvimento. No 6º aniversário do nosso primeiro encontro, Carmen anunciou que estava grávida. A notícia me encheu de uma alegria que eu não sentia desde os dias em que Isabela era pequena. Saber que seria avô, que nossa família continuaria crescendo e que uma nova geração carregaria adiante os valores que havíamos construído juntos, era a coroação perfeita de uma jornada que havia começado com uma simples pergunta sobre lavar pratos. Durante a gravidez de Carmen, passamos muito tempo conversando sobre o futuro. Ela queria garantir que seu filho crescesse, compreendendo a importância de ajudar outras pessoas, e nunca esquecesse que todas as oportunidades que nossa família tinha eram resultado de trabalho duro e da generosidade de pessoas que acreditaram em segundas chances. O nascimento de Sofia, minha neta, trouxe uma nova dimensão para nossas vidas. Ver Carmen segurando sua filha no hospital me fez lembrar do dia em que segurei Isabela pela primeira vez. Havia algo profundamente simbólico no fato de que uma jovem que havia chegado até mim sem família agora estava criando sua própria família, perpetuando um ciclo de amor e cuidado que havia começado de forma tão inesperada. Sofia cresceu, cercada pelos valores que Carmen e eu havíamos construído juntos. Mesmo sendo ainda muito pequena, ela já estava acostumada com a presença de jovens do programa em nossa casa e no restaurante. Carmen fazia questão de que Sofia entendesse, desde cedo, que nem todas as crianças tinham as mesmas oportunidades que ela, e que isso criava uma responsabilidade de ajudar outras pessoas. O trabalho da rede Segunda Chance continuou expandindo. Havíamos criado um programa especial para jovens mães solteiras, inspirado na experiência de várias participantes que haviam enfrentado dificuldades extras por terem filhos pequenos. Esse programa incluía creche, treinamento profissionalizante flexível e apoio psicológico específico para as necessidades dessas jovens. Carmen havia se tornado uma especialista reconhecida internacionalmente em programas de inclusão social. Seu segundo livro, Construindo Pontes, focava nas estratégias práticas para criar parcerias entre o setor privado e organizações sociais. O livro se tornou leitura obrigatória em cursos de responsabilidade social em várias universidades europeias. 10 anos depois daquele primeiro encontro no El Prado Dourado, nossa história havia se tornado um caso de estudo em escolas de negócios e de serviço social. Documentários haviam sido feitos sobre nossa jornada e nossa metodologia estava sendo usada como modelo para programas similares em mais de 20 países. O que mais me orgulhava, no entanto, não eram os prêmios que havíamos recebido ou o reconhecimento internacional.
Era saber que milhares de jovens haviam tido suas vidas transformadas e que muitos deles agora eram mentores de outros jovens em situação de vulnerabilidade. Havíamos criado um movimento que se sustentava por si só, multiplicando oportunidades e esperança muito além do que eu poderia ter imaginado naquele dia gelado de março. Carmen continuava sendo o coração e a alma de tudo o que fazíamos. Sua capacidade de conectar-se com pessoas de todas as idades e backgrounds, sua visão estratégica para expandir o programa e sua determinação incansável em nunca deixar ninguém para trás eram as forças que mantinham todo o projeto em movimento. Ela havia se tornado não apenas minha filha, mas minha parceira, mentora e inspiração. Olhando para trás, posso dizer com certeza que aquele momento em que uma jovem sem teto me pediu para lavar pratos foi o divisor de águas da minha vida. Se eu tivesse seguido meus instintos iniciais e a tivesse mandado embora, teria perdido a oportunidade de descobrir que a verdadeira riqueza está em dar às pessoas a chance de mostrar seu potencial. Carmen não precisava apenas de uma refeição, ela precisava de alguém que acreditasse nela. E ao fazer isso, ela me ensinou a acreditar novamente na bondade humana e no poder transformador do amor. Se esta história tocou você, inscreva-se gratuitamente. Não há desculpa para não fazer isso, a menos que você queira ser como aqueles que ignoram a humanidade nos outros.